Olá, meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre o conceito de crédito público, que basicamente se refere à capacidade do Estado de conseguir financiar com mercados financeiros e também instituições financeiras créditos para que consiga realizar todas as suas atividades e os seus projetos. Esse crédito pode ser usado para uma variedade de fins, né? Como, por exemplo, gastos cotidianos do governo, também a infraestrutura, saúde, educação e vários outros setores. Então, basicamente, quando o governo não tem receitas suficientes para cobrir esse gasto, o crédito público vai estar ali para que ele consiga realizar. Como que acontece isso, né? Os governos emitem, né, um título de dívida e esse título de dívida vai ter como valor principal uma data futura para pagamento e também a soma dos juros de todo esse valor. A gestão do crédito público, né, tem que ser feita com muita responsabilidade, né? Porque vai aí abraçar vários pontos, como, por exemplo, a confiança dos investidores, né? Não somente, mas também tem a questão da realização dessas atividades que são de suma importância, como, por exemplo, a saúde, né? Todo mundo vai precisar da saúde, então o governo tem que estar cumprindo aquilo, caso ele não tenha as receitas suficientes e esse valor sirva para isso, né? Claro que é um dos pontos da finalidade. Então, assim, o governo tem que ter muita responsabilidade no uso, porque qualquer descuido vai atingir diretamente, tanto com a confiança dos investidores, quanto com a não realização dessas atividades, né, que são de suma importância, e entre outros fatores. Meu nome é Alberes Bezerra e eu vou estar falando um pouco sobre a natureza jurídica da regulamentação do crédito público. A natureza jurídica da regulamentação do crédito público é um tema de grande relevância no âmbito do direito financeiro e do direito constitucional. Para nós compreendermos melhor essa questão, é fundamental a gente analisar o contexto em que o crédito público se insere e os instrumentos que o regulam. O crédito público é uma ferramenta essencial para o funcionamento das finanças de um país. Trata-se da capacidade do Estado de tomar empréstimo, seja de forma interna ou externa. E tem como objetivo financiar atividades, investimentos e programas públicos. Essa prática é comum em praticamente todas as nações do mundo e desenvolve um papel fundamental na manutenção da estabilidade financeira. No entanto, o crédito público também apresenta desafios e riscos. O excesso de endividamento pode levar a crises econômicas, aumento da carga tributária e instabilidade financeira. Por isso, sua regulamentação é fundamental para que o Estado utilize essa ferramenta de forma responsável e transparente. Do ponto de vista jurídico, a regulamentação do crédito público se dá por meio de normas constitucionais, leis ordinárias, regulamentos e políticas públicas específicas. No Brasil, por exemplo, a Constituição Federal estabelece limites para a contratação de dívida pública e também determina condições para a sua concessão e define órgãos para fazerem a gestão e controle desse processo. Além disso, a regulamentação do crédito público está sujeita a princípios fundamentais do direito, como o princípio da legalidade, o princípio da transparência, o princípio da responsabilidade fiscal e também o princípio da eficiência. Esses princípios visam garantir que a tomada de empréstimos pelo Estado seja feita de maneira legítima, transparente e sustentável, e que atenda aos interesses da sociedade como um todo. Portanto, podemos dizer que a natureza jurídica da regulamentação do crédito público é essencialmente vinculada a princípios constitucionais e legais, visando assegurar a sustentabilidade, a transparência e a responsabilidade da gestão no endividamento estatal. Bom, meu nome é Giovanni Felipe, hoje eu vou falar sobre a regulamentação do crédito público da União. O Portal de Garantia da União foi criado em 2018 e é uma ferramenta de transparência com a sociedade. Com um conteúdo amplo e que se refere às garantias concedidas pela União
e operações também de crédito contratadas pelos entes da federação. Desta forma, este portal contribui para fomentar o controle de social e atuação da Secretaria do Tesouro Nacional, como um órgão responsável dentro do Ministério da Fazenda pela análise e recomendação das concessões dos avais solicitados pelas entes subnacionais e suas empresas federais também. Cabe dizer também que essa é uma iniciativa voluntária com o intuito de promover a acessibilidade às informações de maneira mais transparente, mas também tem critérios de elegibilidade para a concessão de garantias do Tesouro para os tomadores de recursos, relatórios mensais e anuais de avais e quadrimestrais de garantias, limites estabelecidos pelo Senado Federal e também ações de modernização do sistema de garantias da União. Pode-se dizer também que o sistema de garantias da União é um dos pilares do regulamento fiscal do Brasil. É estruturado para assegurar o equilíbrio das contas públicas e também tem responsabilidade dos agentes na condução da política fiscal, assim como garantia o enquadramento legal quanto à natureza do endividamento dos entes públicos, incluindo os da esfera federal e subnacional. O sistema de garantias da União engloba uma série de processos desempenhados pelos diversos órgãos da estrutura do Poder Executivo e Legislativo. Limites e condições para a concessão da garantia pela União. Uma das concessões da garantia da União além do atendimento dos limites, também as condições da contratação da operação de crédito, conforme o artigo 32. E também é necessário ainda a observância do disposto do RSF do número 48 de 2007. Assim, além dos dispositivos legais em que vem questão, estão definidos os limites e condições para que a União conceda a garantia da operação de crédito. Quanto aos limites de saldo, os saldos das obrigações da garantia pela União não podem ultrapassar 60% da receita líquida corrente. Esse limite engloba não somente a fiança ou aval da operação de crédito, mas também as garantias concedidas pelas modalidades. Meu nome é Joaquim e eu vou falar um pouco sobre a regulamentação do crédito público dos estados. A regulamentação do crédito público dos estados geralmente está sujeita a leis e regulamentos específicos, estabelecidos pelo governo central ou estadual, dependendo do país em questão. Vou citar alguns exemplos que são usados nesse meio. Lei de responsabilidade fiscal. Muitos países têm leis que regem a gestão das finanças públicas, incluindo estados e municípios. Essas leis frequentemente estabelecem limites para endividamento e déficit, bem como os requisitos para transparência e prestação de contas. O segundo é a aprovação legislativa. Em muitos casos, os estados precisam obter aprovação legislativa para contrair empréstimos ou emitir títulos de dívida. Isso pode ser feito por meio do legislativo estadual, que aprova leis, ou resoluções autorizando operações de crédito. O terceiro é agências de classificação de risco. As agências de classificação de risco avaliam a capacidade do Estado de pagar sua dívida e emitem classificações de crédito correspondentes. Essas classificações podem influenciar a capacidade do Estado e obter crédito e os custos associados a ele. O quarto requisitos de transparência. Muitas vezes os estados são obrigados a divulgar informações financeiras detalhadas, incluindo suas dívidas e obrigações futuras, para garantir a transparência e permitir que os investidores avaliem o risco associado aos seus títulos de dívida. O quinto são limites constitucionais. Em alguns países, as constituições estaduais estabelecem limites para endividamento do Estado ou exigem que certas formas de dívida sejam submetidas a um referente público. O sexto supervisão governamental. Em alguns casos, órgãos governamentais, como ministérios das finanças ou agências de controle, supervisionam a gestão da dívida pública estadual e podem impor restrições ou oferecer orientações sobre práticas de endividamento responsável. Olá, meu nome é Juan Arthur e eu irei falar sobre a regulamentação do crédito público municipal.
Essa regulamentação, ela trata-se de uma parte essencial na gestão das finanças municipais, que visa garantir operações de empréstimos e outras formas de captação de recursos para que seja realizada tudo isso de uma forma transparente e responsável, que é a partir dessa captação de recursos que eles vão financiar investimento em infraestrutura, serviço público e programas sociais. Então, além disso, é importante o município buscar diversificar as fontes de financiamento, buscando parceria com organismos internacionais, instituições bancárias e até mesmo o setor privado. Então, dessa forma, ele vai reduzir a dependência de empréstimos bancários e, consequentemente, mitigar os riscos associados a essa volatilidade desse mercado financeiro. Um exemplo bem sucedido dessa regulamentação do crédito público municipal é a cidade de Curitiba, que adota um rigoroso controle quanto ao endividamento e também ela adota uma política de investimento sustentável, que são voltados para projetos que têm impacto social e ambiental. Então, a cidade ela consegue manter a sua saúde financeira mesmo em tempo de crises econômicas. Então, com esse breve resumo, agora vamos discorrer sobre alguns aspectos importantes sobre essa regulamentação do crédito público municipal. Então, primeiramente, o município ele precisa da autorização legislativa, assim como ocorre nos estados. O município também necessita dessa autorização por parte do Poder Legislativo para contrair empréstimos e realizar operações de crédito público. Então, isso significa dizer que o Poder Legislativo Municipal, geralmente a Câmara de Vereadores, ela vai aprovar a realização desses empréstimos, mas também vai estabelecer os limites e as condições que vai ocorrer essas operações. Então, o município ele vai precisar ofertar uma garantia adequada para a realização desse empréstimo. Então, até mesmo a União, ela pode ser uma contragarantidora, assumindo a responsabilidade em caso de inadimplência, ficando assim submetidos a limites de endividamento que vai ser estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que é a Lei 101 de 2000, assim como também pela Receita Corrente Líquida, que é o RCL do município, que vai estar na Lei Complementar número 96, de 31 de maio de 1999, no artigo 2º, inciso 6º, que fala sobre justamente a garantia do endividamento para que ele não comprometa e exceda as finanças municipais. Então, assim como nos estados, os municípios eles precisam prestar contas e fornecer informações detalhadas sobre suas operações de crédito público, incluindo o volume de endividamento, as condições dos empréstimos, como foi citado anteriormente, e as formas também de garantia. Então, quem fiscaliza essas garantias, esses limites e faz também esse controle são órgãos de controle, que são os tribunais de contas municipais e o Ministério Público, que vai desempenhar um papel muito importante nessa fiscalização dos municípios, garantindo que eles estejam em conformidade com as legislações e os princípios da boa gestão financeira. Então, essa regulamentação do crédito público municipal no Brasil é justamente uma forma de garantir para que os municípios tenham sua devida autorização a partir da Câmara de Vereadores pelo Poder Legislativo e, consequentemente, vai limitar requisitos que foram abordados aqui, quanto a endividamento, formas de garantia e também órgãos fiscalizadores para fiscalizar todo esse contexto. E, consequentemente, ao obter esse financiamento para investimentos e custear de forma sustentável seus programas sociais, suas benfeitorias, logicamente que tudo isso tem que ocorrer sem comprometer a vida financeira a longo prazo das instituições municipais, dos poderes municipais.